Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é João do capítulo 13 ao capítulo 15. Nós começamos com a leitura da cena do lava-pés, uma cena muito falada e muito repetida, que faz muitas vezes as pessoas se sentirem tocadas e, possivelmente, como os discípulos naquele momento, muitos não entendem tudo o que aconteceu ali naquele momento. Nós ficamos muito com a visão posterior, aquela que Jesus mesmo falou, explicando sobre o ser Senhor e ainda assim servir. E isso é sim uma visão muito importante para assimilarmos. Não há estrelas no reino, se até o Senhor lavou os pés dos discípulos, não restou espaço para líderes que queiram ser servidos ou que queiram ser tratados como estrelinhas e essa coisa toda. O líder é aquele que mais serve, é o que trabalha em amor, realizando a vontade do Senhor para ajudar o próximo, quer seja anunciando a salvação, quer seja ajudando nas necessidades emocionais e sociais das pessoas. E como nem sempre uma pessoa sozinha consegue fazer todas as coisas, acompanhar todas as coisas, é muito importante que tenhamos sim um grupo de apoio, que estejamos juntos, como Jesus, com os discípulos e outros tantos que acompanhavam, mas existiam aqueles mais chegados, os 12 que eram os mais chegados. Então é importante ter um grupo realmente para compartilhar, para confraternizar, para meditar junto, orar uns pelos outros, para apoio mútuo mesmo, onde todas as pessoas podem ajudar umas às outras e não esperar apenas que aquele que está em posição de liderança faça tudo. É realmente uma visão fantástica pensarmos nessa ideia de nos ajudarmos mutuamente, de estarmos juntos e de não ter estrelas, não ter aquele que vai ser servido em todas as coisas, mas aquele que tem mais destaque, por assim dizer, é aquele que mais serve, na verdade, é aquele que mais trabalha para ajudar o próximo, para que possamos todos juntos crescer no entendimento das coisas do Senhor. Mas eu entendo que quando Jesus falou que os discípulos não entenderiam e explicou isso, ele não está falando apenas a respeito dessa questão. Sim, e é muito além, na minha opinião. É uma visão muito importante, claro, mas ele logo em seguida fez essa explicação do líder servo. Então ela é sim uma visão muito importante. Mas aí às vezes as pessoas param nisso. E eu entendo que há mais coisas no texto. Então eu vou até o texto, para que nós possamos tentar entender aquilo que o texto está apresentando, que vai além dessa coisa de ser líder-servo, que os discípulos sim tinham que entender, que ainda não entendiam completamente, porque discutiam às vezes quem seria o maior no reino, quem ficaria de um lado, quem ficaria do outro, então eles precisavam entender isso ainda, mas eu entendo que o texto vai além, e o texto nos diz mais algumas coisas. Por exemplo, Jesus tira o manto. Ele abre mão até mesmo daquilo que ele vestia. É uma entrega completa. Ele toma a toalha e se cinge dela. Ele se veste da toalha, por assim dizer. Ele tomou a água e colocou na bacia. Ele não pediu que o outro fizesse isso, como quando aconteceu o milagre da água transformada em vinho, que ele orientou para que enchessem as talhas de água. Nesse caso, do lava-pés, ele tomou a água, ele colocou a água na bacia. Ele estava tomando as ações, ele estava fazendo as coisas. Inclusive, ele foi lavar os pés dos discípulos e enxugava os pés dos discípulos com essa toalha que ele vestia, que ele se cingiu dela. Eu vejo então Jesus tomando as rédeas das coisas, tomando a dianteira, por assim dizer. Ele mesmo estava fazendo por si. Ele próprio estava fazendo, ele estava realizando as ações. Como quando ele se entrega para a morte. Ele mesmo dá a sua vida, ninguém a tira. Ele poderia clamar e ter socorro por parte de muitos anjos. Então ele estava entregando realmente quando ele morre, quando ele se entrega para a morte. Da mesma forma, ele lava os pés dos discípulos e enxuga as toalhas, ele enxuga com a toalha que ele está cingido, ele está vestido, como que se estivesse se doando um pouco mais de si para os seus discípulos. A
Até mesmo aquilo que ele vestia, ele doava para os discípulos. E tudo para que os discípulos pudessem ter parte com ele. É isso que o texto diz. Então, a representação aqui, mais do que a ideia do líder servo que Jesus mesmo explica e que também era necessário ser entendida ainda naquele momento, eu vejo que aquilo que também os discípulos não entendiam e só foram entender depois, que esta cena também representa, é a entrega de Jesus por nós, a sua morte, quando ele vai para a cruz. É como se fosse uma parábola sendo apresentada numa representação, em vez de apenas uma parábola falada, como outras tantas foram faladas, fazendo comparação entre uma coisa e outra. O lava-pés, então, estaria também comparando, além da questão do líder servo, comparando com a própria entrega de Jesus, a entrega da sua vida para que pudéssemos ter salvação. Ele deu tudo por nós. E quando ele lava os nossos pés, nós temos parte com ele. Aquele que já ouviu a palavra e começou a viver de acordo com a vontade do Senhor, algumas vezes ainda precisa sim lavar os pés, porque alguma sujeira de pecado pode ainda aparecer. Mas, se realmente está buscando a vontade do Senhor, logo se acerta com ele. E aí, já não é mais necessário lavar o corpo todo, precisa lavar os pés. Porque o corpo já foi lavado antes e já está buscando as coisas de acordo com a vontade do Senhor. A natureza humana em algum momento falou mais alto, mas a pessoa não abandonou completamente as coisas, não deixou de lado, não deixou de acreditar, não deixou de buscar. Vai ter que se acertar novamente com o Senhor, então precisa lavar os pés. Há muito, então, para nós aprendermos nessa passagem que vai além da questão, importante sim, a respeito do líder servo. Não é só isso que o texto está nos apresentando. Está nos apresentando realmente uma parábola, fazendo uma representação da própria entrega de Jesus, dando a sua vida por nós, e um convite para que sempre estejamos prontos a nos acertarmos com o Senhor diante da questão da humanidade, de em algum momento, se em algum momento viermos a falhar, que nós estejamos sempre prontos, dispostos e disponíveis à vontade do Senhor para buscar mais uma vez o caminho dele, não deixando que o erro faça com que nos afastemos ainda mais do caminho do Senhor. Antes, deixamos mais uma vez aquilo que está errado para buscar a vontade do Senhor. Nessa passagem ainda, nós vemos a crise dos discípulos querendo saber quem seria o traidor. Mas eles no fim nem notam quando Jesus fez algo que poderia ajudar na percepção deles. Quantas vezes nós estamos querendo algo do Senhor e mesmo assim nós ficamos desatentos, porque nós começamos a olhar outras coisas, outras situações, outras responsabilidades chamam a nossa atenção, quem sabe até mesmo o trabalho na obra do Senhor, e aí nós ficamos desatentos com outras tantas coisas e nem notamos quando o Senhor já revelou algo. Nós precisamos dar atenção realmente ao que o Senhor revela para que possamos entender o que Ele tem para nos mostrar. Em um determinado momento, Jesus diz lá no final de um capítulo para eles se levantarem e irem. E logo no início do outro capítulo, ele já está falando com os discípulos mais uma vez. E aí aparece aqueles comentários das pessoas que tentam dizer que o texto tem incoerência, que é estranho, que é isso, que é aquilo, dizendo que isso é tudo muito estranho, porque se levantou para ir embora, por que continuou conversando? Bom, talvez essas pessoas achem estranho, então, que amigos que acabaram de comer num restaurante se levantem para ir embora e ainda continuem conversando por algum tempo antes que se despeçam realmente, né? Devem achar isso estranho também, porque basicamente é uma coisa dessas que está acontecendo. Eles se levantaram e continuaram conversando antes da despedida, continuaram o caminho, eles saíram de um lugar para ir para outro. Qual a crise aqui? É claro, pode ser que essas situações não tenham acontecido numa sequência realmente de eventos e que foram lembradas dessa forma, o Espírito Santo tocou para que fossem registradas nesta sequência. Pode sim ter acontecido, como tantas outras coisas aconteceram e não foram registradas. Então pode ser que o momento seja diferente, apenas o que aconteceu foi lembrado, ficou marcado e foi lembrado para registro e testemunho.
Mas também pode ter acontecido na sequência, não tem nenhum problema. As pessoas podem achar estranho que falou vamos levantar e de repente continua falando. Para tentar dizer que tem uma incoerência, não tem incoerência nenhuma. Levantou e continuou falando, sim. Às vezes as pessoas se levantam de uma mesa depois de um almoço e continuam andando e conversando. Não tem nenhum problema nesse sentido. Mesmo que tenha sido na sequência, que os eventos tenham acontecido exatamente nessa sequência, não tem nenhum problema, não tem nenhuma incoerência. Cada parte do que Jesus falou poderia render uma mensagem própria. Logo, fica complicado nesse espaço falarmos muitas coisas. O que eu recomendo é ler mais uma vez, se você já fez a leitura hoje, porque tem muita coisa que o próprio texto explica. É claro, nós podemos sempre conversar e aprofundar muito mais coisas, tirar dúvidas, ouvir novas ideias em mensagens, estudos, conversas e tudo mais, aprofundar o entendimento com a ajuda do Espírito Santo. Mas é possível entender, sim, muita coisa do que o texto diz apenas fazendo a leitura do texto. É tudo muito importante, compartilhar, ouvir, meditar um pouco mais, mas a leitura pode já nos dar muito entendimento. Se você ainda não leu, leia uma primeira vez. Pare um tempo para pensar a respeito dessas coisas todas que Jesus fala. Como eu disse, eu já disse isso numa mensagem anterior, o Evangelho de João é para pensar, é para meditar, é para filosofar, é para parar um pouquinho e avaliar os pontos que são apresentados. Não é uma leitura corrida, como por exemplo na cena do lava-pés. Se nós fazemos a leitura corrida, ficamos apenas com a visão importante que Jesus apresentou, falando a respeito do líder servo. Isso é realmente importante e Jesus fez a observação a esse respeito. Mas o texto pode nos dizer muito mais coisas. Nós podemos aprofundar muito mais o entendimento, quer conversando, quer lendo, meditando e essa coisa toda. O Evangelho de João é para isso, sim. Então leia uma vez, pare um pouco para pensar a respeito das coisas, dos ensinamentos, e aí depois leia uma segunda vez para tentar aprofundar, ver algumas coisas que você não tinha notado na primeira leitura. Às vezes salta uma coisa nova do texto que você já leu, mas naquele momento inicial não saltou, e num outro momento salta uma coisa que parece que nem estava lá originalmente, mas sempre esteve lá. E claro, se quiser conversar mais a respeito de alguns dos temas apresentados por Jesus nessa passagem, ou qualquer outra questão envolvendo toda essa mensagem de capa a capa que nós estamos conversando, você pode entrar em contato nos espaços de comentários das redes sociais, onde as mensagens são postadas e que permita espaço de comentários, ou até mesmo pelo site, tem um formulário de contato lá no Compartilhando na Web. Esse é um espaço para que possamos realmente compartilhar. Gosto dessa ideia do compartilhar, tanto que o nome do ministério é Compartilhando e o site é Compartilhando na Web, para que possamos realmente compartilhar as coisas do Senhor. É claro que o pastor fala bastante, mas isso não quer dizer que eu esteja só querendo falar e dizer aquilo que eu entendi, aquilo que eu sei. Eu gosto muito de compartilhar realmente, gosto de falar, gosto de ouvir, de orar, de falar com as pessoas, de compartilhar realmente dessas coisas que o Senhor nos tem permitido. Então, se quiser, pode entrar em contato, tem aí várias formas nas redes sociais, no próprio site compartilhandonaweb.com.br, e vamos realmente compartilhar para entendermos mais a respeito das coisas que o Senhor tem nos mostrado e ensinado, para que possamos aprofundar ainda mais nesse entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.